Fala, tudo bem? Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar o Position Builder, que é o construtor de posições da Deribit. Essa é uma ferramenta que eu, sem sombra de dúvidas, considero essencial para todo mundo que opera opções de Bitcoin ou opções de cripto em geral. Com essa ferramenta você consegue ver de uma forma bem precisa e visual a situação das suas operações reais e também você consegue ter a visualização de operações e estratégias simuladas que você pretenda fazer. Você consegue ver o real impacto disso na sua conta, tanto em termos de lucro esperado como de prejuízo, mas não só isso, o risco, impacto na margem, entre uma série de outras variáveis que eu vou te mostrar aqui. Para começo de conversa, deixa eu te mostrar como que você acessa essa ferramenta. Você vem nesse ícone aqui, que tem umas bolinhas, que fica bem do lado direito da logo da Deribit. E o Position Builder é essa penúltima opção aqui. Se você tiver na versão em português, ele vai estar escrito Construtor de Posições. Clica aqui e o construtor vai ser aberto em uma outra aba. Mas antes de explicar o funcionamento dele, deixa eu te dar um recado. Se você é um investidor sério, não um mero curioso, um mero aventureiro, se você está comprometido a de fato ter estratégias otimizadas para a sua realidade, de fato ganhar grana no mercado de forma consistente, tem um link aqui na descrição em que você pode ter uma espécie de consultoria gratuita com um dos especialistas da minha equipe. Então, se você quiser ter uma conversa com ele para ter uma solução mais personalizada para você no mercado, acesse o link que está aqui na descrição. Agora vamos começar a destrinchar essa ferramenta aqui. O primeiro ponto é, se você está usando ela pela primeira vez, aqui no canto superior direito, você está vendo que está aparecendo o meu nome, não é? Só que, se você estiver acessando pela primeira vez, aqui vai ter um botão verde para você logar, para você autorizar essa ferramenta puxar os dados da sua conta da Deribit. Essa ferramenta também é da Deribit, mas ainda assim, da primeira vez você tem que fazer essa autorização. Feito isso, ele vai puxar os dados da sua conta real, caso você tenha alguma operação aberta, ok? Esse gráfico aqui, que é o gráfico de payoff, que a gente vê o lucro, o prejuízo e uma série de outras informações, ele é a representação visual das posições que você tem. Então veja que aqui ele está pegando as posições reais que eu tenho montadas no momento. Porém, eu posso fazer o teste de uma determinada estratégia, posso acrescentar nas minhas posições reais uma posição simulada. A gente vai ver isso em mais detalhes. A primeira dúvida que surge na maior parte das pessoas é a diferença entre essa linha roxa e essa linha verde, esse balão verde e esse balão roxo aqui. Então, eu vou te explicar isso para começo de conversa. Para ter um exemplo um pouco mais didático, eu vou tirar as minhas posições reais e eu vou colocar uma posição simulada, que é a venda de uma put. Vou vender aqui uma put para o vencimento 25 de abril e o strike $80 mil. Digito aqui 80, ele já vai puxar e eu coloco aqui $80 mil, esse vencimento e o pezinho de put. Vamos colocar aqui no portfólio simulado. Vamos simular a venda da put de um Bitcoin cheio. Então vem aqui em short porque é a venda. Bacana. Esse daqui é o gráfico de payoff da venda de put. Aqui embaixo você está vendo o preço do Bitcoin no momento. Então no momento que eu estou gravando, o Bitcoin ele está cotado aproximadamente a 87.500. Então o preço atual você vai ver que ele está indicado com essa linha tracejada vertical, tá bem? Então esse é o preço do Bitcoin no exato momento que eu abri essa operação, essa venda de put. Qual que é o meu lucro no momento? O meu lucro no momento é zero. Isso você está vendo aqui no balão verde. O balão verde está indicando Today P&L, lucro ou prejuízo de hoje, que ele está zero. Por quê? Eu vendi uma put, recebi um crédito, porém eu permaneço com uma obrigação. Se eu fosse encerrar essa put nesse exato momento, eu iria pagar o mesmo valor que eu acabei de receber. Portanto, o meu lucro no momento atual é zero. Porém, na data do vencimento, aqui a gente está vendo nessa linha roxa, Expire P&L, o meu lucro esperado é de 0,0
0,169 bitcoins, ou seja, 1,69% de um bitcoin pela simples venda de uma put. Se hoje o bitcoin saísse dos atuais 87.500 e ele caísse para 81.510, por exemplo, ali você está vendo nos dois balõezinhos, o verde e o roxo, Index Price. Index Price é o preço do Bitcoin. Então, se hoje, a gente está vendo aqui as informações de hoje nesse gráfico, se hoje o Bitcoin caísse para 81.510, que é o Index Price, isso significa que hoje essa posição estaria me dando um prejuízo de 0,0238 bitcoins. Isso você está vendo no balãozinho verde. Então, se eu comecei lá na minha conta com um bitcoin, hoje ela estaria aparecendo, caso o bitcoin caísse para 81.500, se o bitcoin fosse para esse preço hoje, o meu equity, o meu patrimônio, iria passar de um bitcoin para 0,9762, que é exatamente 1 menos 0,0238. Porém, esse equity fica flutuando a cada instante conforme a cotação das opções. E se ele permanecer nesse exato mesmo preço, 81.510, na data do vencimento, o meu equity ele sobe. Ele passa dos atuais 0,9762 para 1,0169. Então eu tenho o acréscimo desse lucro. Eu também posso aqui arrastar a linha do tempo para ver como essa operação ficaria aqui na data do vencimento. Então, você observa que na data do vencimento, se o Bitcoin parar nesse patamar de preço, o meu lucro passa a ser aquele, porque essa opção que eu vendi, ela virou pó. Então, eu recebi o crédito, fiquei integralmente com ele e não tenho mais nenhuma obrigação, ok? E aqui a gente está selecionando o lucro ou prejuízo, certo? Você também pode selecionar o equity, que é o seu patrimônio. Então veja que nesse exemplo aqui, o meu equity passaria de um Bitcoin para 1,0169 na data do vencimento, porque eu tenho aquele acréscimo do valor que eu obtive com a venda dessa put. Então aqui a gente já viu o lucro ou prejuízo, a gente viu que se eu tenho lucro, esse lucro aumenta a minha fatia de Bitcoin. Se eu tiver prejuízo, esse prejuízo ele vai comer uma fatia do meu Bitcoin. Eu também consigo verificar o efeito da variável tempo, tanto no meu equity como no meu lucro ou prejuízo, né? Então, se eu tenho uma opção vendida, a simples passagem do tempo, ela vai aumentando o meu lucro e, por consequência, o meu equity. Você está vendo aqui que o meu patrimônio ele vai aumentando, porque o gap entre o equity atual e o equity futuro ele vai se reduzindo, obviamente, com a passagem do tempo. Eu também poderia ver o meu lucro ou prejuízo em dólar, caso eu quisesse, mas faz mais sentido a gente observar em termos de Bitcoin, porque em dólar, além do lucro ou prejuízo da operação, ele está contabilizando também a cotação do dólar, que é flutuante e ela independe das nossas operações. Então, para que a gente tenha uma noção real dos ganhos com as operações, faz sentido a gente ver o lucro ou prejuízo em Bitcoin. Vamos voltar aqui para o P&L. Além do lucro ou prejuízo e de ver a situação atual, uma situação em que o Bitcoin caia, arrastando aqui o mouse para a direita, eu vou ver uma situação em que o Bitcoin suba. Se hoje o Bitcoin sair dos 87 para os 95.310, por exemplo, meu lucro já seria hoje de 0,0125 e caso eu quisesse eu poderia realizar isso ao invés de esperar esse lucro aumentar para 0,169. Então aqui a gente já viu o efeito do ativo subjacente, ou seja, o efeito do preço do Bitcoin nas nossas operações com opções. A gente vê aqui o efeito do tempo, então quanto que essa operação estaria me rendendo hoje, amanhã, depois de amanhã, enfim, no dia que eu queira ver, inclusive na data do vencimento. Além da variável preço que a gente observa aqui, além da variável tempo que a gente observa mexendo nessa bolinha aqui, a gente pode verificar o efeito da volatilidade. Então, o aumento de 1% da volatilidade, qual o impacto na minha opção? A gente sabe que o aumento da volatilidade é prejudicial para quem tem opções vendidas e é benéfico para quem tem opções compradas.
Então vamos ver aqui um caso extremo. A volatilidade aumentou em 43%. Veja que aqui a minha região de lucro, o meu break-even, ele ficou bem pré-direita. Então, no preço atual, eu teria um prejuízo caso a volatilidade estourasse em 43%, que é um exemplo bem radical. Por outro lado, se a volatilidade cai, isso é benéfico para quem tem opções vendidas e ela vai aumentando a minha região de lucro. Então essas são as 3 principais variáveis que influenciam o preço de uma opção. O movimento do ativo subjacente, ou seja, a subida ou a queda do Bitcoin, nesse exemplo, a passagem do tempo e também a volatilidade. Mas além disso, a gente tem a taxa de juros. Então a taxa de juros anualizada. Que taxa de juros é essa? É a taxa de juros dos Estados Unidos. Então a gente consegue verificar o impacto caso a taxa de juros aumente ou caso ela caia. Esse impacto não é tão relevante quanto das outras variáveis. Pausa para o cafezinho porque eu ainda tenho bastante coisa importante para te passar. Além disso tudo que eu já te mostrei, no Position Builder, a gente também consegue ver o impacto na nossa margem de manutenção. A margem de manutenção é o coração do gerenciamento de risco para quem opera opções. Se você mantiver a sua margem sob controle, o mercado pode ir muito contra você, que se ela estiver em controle e você souber fazer manejos de forma apropriada, sempre ganhando dinheiro ou pelo menos não perdendo, temporariamente você até pode ver o seu equity ficar reduzido. Porém, se você mantiver a margem sob controle e souber fazer manejos da forma correta, é só uma questão de tempo para que o seu equity ele volte a se recuperar caso você passe por situações adversas do mercado, tá legal? Então, como a margem é muito importante, a gente pode ver também aqui qual o efeito de diversas situações do mercado na margem de manutenção, que é aqui, MM, margem de manutenção. Eu quero analisar ela percentualmente. Então, nessa situação aqui, o que a gente está vendo? A minha margem de manutenção, ela está em 7,36%, é uma margem muito baixa. Então, a gente está vendo a margem hoje e no preço atual do Bitcoin, que é o preço que a gente encontra nessa linha vertical tracejada. Beleza? A gente está falando dessa conta, dessa posição simulada aqui que eu estou te mostrando. Você vê aqui em cima também na tabelinha que essa posição está usando 7,36. Se o Bitcoin caísse para 70 mil, a minha margem iria saltar dos atuais 7,36 para 17%. O ponto crítico seria quando a margem de manutenção, que é a margem que eu preciso para manter abertas as minhas posições, quando ela chegasse a 100%. Aqui o mouse ele não repousa exatamente, né? Ele pula do 96 para o 106, mas você vê que a minha margem chegaria a 100% se o Bitcoin chegasse a 44 mil. Tá? Isso você está vendo no balãozinho verde, Index Price 44.510, seria o ponto que se o Bitcoin chegasse nesse preço, a minha margem de manutenção iria para 100%. Isso nessa posição simulada. Eu posso ver na minha posição real. Na minha posição real, eu estou utilizando 17%, 17,68% de margem de manutenção. Eu vou colocar todas as posições reais aqui e vou tirar a simulada. E fazendo isso, o Position Builder vai passar a refletir a situação da minha conta real. Então veja que a minha conta real está utilizando 17,68% de margem. Você está vendo essa informação tanto no balão verde quanto aqui em cima. Ó, veja que agora a minha posição real está exatamente igual à simulada, porque aqui embaixo as únicas seleções que tem são a da minha posição real. Então elas são iguais, tanto a simulada quanto a real. E aqui, nessa minha posição, se o Bitcoin caísse dos atuais 87.500, passasse para 78, a minha margem saltaria dos 17,68 para 28,37%. E se o Bitcoin chegasse aqui a 60 mil, a minha margem passaria dos 100%, que é uma situação indesejada. Ah, legal, eu quero ver qual o impacto da venda de mais uma put
na minha margem. Então veja, minha margem está 17,68 e a simulada também 17,68. E eu vou ver aqui o impacto da venda de 0,1 put. Olha, veja que a minha margem saltaria de 17,68 para 19. Agora o Position Builder está refletindo o quê? Tanto as minhas posições reais quanto essa simulação da venda de put. Ah, eu quero ver o impacto da venda de uma call. Olha, vendi uma call, a minha margem reduziu. Veja, vendi mais opções e o uso de margem reduziu. Por quê? Porque eu estou na margem portfólio. E a margem portfólio, ela não tem relação com cada uma das posições isoladas, e sim com o meu portfólio como um todo. Mas esse é um assunto que já tem vídeo aqui detalhando o funcionamento das margens na Deribit. A gente tem 4 modelos de margem e tem um vídeo detalhando quais as vantagens e desvantagens, como funciona cada um deles. Caso você tenha interesse, vou deixar o link aqui na descrição. E falando em margem, é importante você verificar se aqui em cima a margem que está selecionada, nesse caso aqui é SPM, que é a margem segregada portfólio, você tem que verificar se essa margem é a mesma margem da sua conta. Senão as simulações não vão fazer sentido. Mas fora isso, você também pode mudar intencionalmente para margem cruzada, por exemplo, para você simular o efeito de cada uma das operações que você tem em andamento ou que você pretende fazer em cada um desses modelos de margem. Então veja, aqui eu estou a minha conta real, eu estou utilizando 17% de margem. Se eu tivesse nessa outra aqui, X, que é margem cruzada, PM, que é margem portfólio, eu estaria utilizando 27% de margem, com as exatas mesmas posições que tem plotadas aqui. E se eu não quiser ver todos esses tipos, basta desselecionar aqui, que ele vai pegar apenas a margem que eu estou utilizando. Mais um ponto importante. Aqui embaixo, eu vejo que algumas pessoas não conseguem visualizar as suas posições, né? Então, a gente tem aqui esse menu, Grouping. Esse menu, você vai selecionar aquilo que você quer que apareça. Você quer que apareça a sua conta? Opa, seleciona aqui. Quer que apareça portfólio? Aí ele está mostrando os diferentes portfólios, o seu portfólio real e também o portfólio simulado e tantos quantos portfólios você queira. Então você pode vir aqui em criar um portfólio. Ó, novo portfólio criado. Vamos mudar aqui para PNL. Veja que agora ele não está me dando a opção de alternar entre USD, né, que é dólar, e Bitcoin. Isso aqui é um bug, tá? Isso aqui é um bug. Geralmente, se você fechar o Position Builder e abrir, isso aqui é resolvido. Se não for resolvido assim, basta você deslogar. Então você clica aqui, vai em Logout, loga novamente e geralmente funciona, tá? Se não funcionar, uma terceira hipótese é você limpar o seu navegador ou utilizar outro navegador, que esse bugzinho aqui ele acaba resolvendo. Beleza, eu acabei de criar um novo portfólio, né? Então eu vou desmarcar todas as minhas posições, aqui ele está zeradinho. Eu vou criar um Strangle, por exemplo. Vou vender opções por dia 25 de abril, seleciono aqui o Bitcoin, né? O Strike, vamos colocar 82, vender um put. E aqui eu vou colocar esse portfólio, né? Simulated Portfolio. O último que eu criei é o 2. Então eu vou colocar aqui a venda da put de um contrato cheio de um Bitcoin e também vou fazer a venda de uma call no 96. Vendi aqui a call. Agora o que a gente está vendo? O gráfico de payoff dessa operação do portfólio que eu estou simulando aqui. E eu posso nomear esse portfólio aqui embaixo, eu posso colocar Strangle, por exemplo. Então eu posso fazer o teste de uma estratégia, ok? E aqui, esse Strangle, ele não está considerando uma conta com nenhum Bitcoin. Então se eu for colocar aqui o Equity, esse Equity ele está zerado, porque a única coisa que ele está pegando são essas operações aqui. Então eu posso também simular a compra de um Bitcoin e colocar nesse portfólio, que agora eu já nomeei como Strangle. Então eu vou comprar aqui um Bitcoin. Aqui ele está mostrando o gráfico, mas ele está em dólar, né?
a gente teria que mudar para Bitcoin. Isso aqui é realmente um bug que eu estou vendo nos últimos dias. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer aquilo que eu te mostrei. Eu vou fechar o construtor, abrir novamente e já está aparecendo aqui, tá? Então foi facinho de resolver. Aqui a gente está vendo o payoff do Strangle em dólar e agora a gente está vendo em Bitcoin, que faz mais sentido. Então a gente viu ali que eu tinha um Bitcoin que eu comprei nessa conta simulada e vendendo uma call e uma put, o meu equity esperado para a data do vencimento é de 1.0441. Ou seja, vendendo essa put, vendendo essa call, se o Bitcoin ficar nessa faixa de preços aqui, acima dos 82 e abaixo dos 96, eu tenho esse incremento no meu equity, que é o exato incremento do lucro dessa operação, que é de 0.04 bitcoins. Então eu tenho um acréscimo de 4% de bitcoins na minha conta com essa operação, que é a venda de put para esse vencimento aqui, que faltam 28 dias. Então, em 28 dias, com essa operação, não estou entrando em detalhe de manejo, de rolagem, se o Bitcoin ficasse nessa faixa ou carregasse até o vencimento, elas virassem pó, teria um acréscimo de aproximadamente 4% de Bitcoins na minha conta. Bom, pessoal, espero que essa visão geral do Position Builder tenha te ajudado. Se tem algum ponto específico que você gostaria de esclarecimento e que eventualmente não foi tratado nesse vídeo, diz aí nos comentários para eu saber. Lembrando também de acessar os links da descrição e me seguir lá no Instagram. Se você gostou desse vídeo, obviamente me ajuda aí dando seu joinha. E se você não é inscrito no canal, se inscreve e ativa o sininho para receber notificações. Um grande abraço, te vejo no próximo vídeo.